pagamentos, quanto dessas ocorrências aí que atingem uma grande parte da população, e isso é muito importante. Então, estamos aqui com um projeto de verdadeira importância e que, com certeza, ele vem nos trazer aí mais segurança a respeito aí dessa área de defesa civil. Senhor presidente, o projeto de lei, eu também concordo que ele é de extrema importância, né? E a princípio o prefeito mandou ele como lei ordinária, e em seguida, quando ele fez as correções que entramos aqui em um comum acordo que não podíamos nós fazer, o prefeito enviou como lei complementar. E o que a assessoria jurídica dessa casa entendeu? Que esse projeto de lei não seria lei complementar, com base no artigo 41 que o vereador Clarindo já leu para a gente. Então, se não poderia, e como ele não mandou a sua justificativa, a Comissão de Constituição e Justiça, junto à assessoria jurídica, achou melhor retornar o projeto de lei, sabendo que o que vai diferir a lei ordinária da lei complementar seria apenas a forma de votação que iremos conduzir aqui, se seria maioria simples ou maioria absoluta. Se a senhora presidente achasse necessário, pedisse um parecer da assessoria jurídica dessa casa para melhor explicar os pareceres técnicos, ou mesmo se os próprios vereadores acharem por melhor votar como lei complementar ou lei ordinária, sabendo que isso não vai alterar de nenhuma forma o teor do projeto, né? E daríamos assim uma celeridade nele e podemos fazer a primeira votação hoje ainda. Só a título de mais uma explicação aqui, presidente. Na verdade, quando o artigo 41 diz que serão leis complementares, ele fala assim, dentre outras. Então, esse rol que ele estabeleceu aqui, esse é lei complementar, não tem nenhuma discussão. Mas nada impede que outras matérias sejam submetidas à lei complementar. Então, quer dizer, a iniciativa do prefeito, de qualquer modo, ela tem viabilidade legal aqui, porque ele entendeu que essa matéria é objeto de lei complementar e a elegeu ser lei complementar. Então, vereador Davi, não tem problema, né? Mesmo ela não estando pelo rol do 41, ele só vem para deixar bem claro que essas leis aqui são complementares, mas que o prefeito pode apresentar outras como complementares. Deixa eu passar a palavra para o assessor jurídico. Bom dia a todos. Já foi a apresentação da gente na comissão. Crescimento, entendemos que lei complementar exige também um rol taxativo do artigo 41. Como bem lembrou o vereador Clarindo. E como o próprio artigo 41 faz ressalva que, dentre outras, ele fala, dentre outras previstas nesta lei orgânica. E a lei orgânica não prevê que a espécie normativa seja lei complementar. A lei complementar seja lá, criação de cargo, plano diretor, tem 7 incisos, dentre outras previstas na lei orgânica. Não tem nenhum caso, nenhum inciso, nenhum dispositivo na lei orgânica, o qual preveja que esse objeto seja lei complementar. A saída do vereador Éder como o próprio Clarindo concordou, o seguinte, e é a orientação que eu sugiro à presidência. Submeta à votação o projeto com a emenda. Quem entender por bem que vai atender como lei complementar, vote sem a emenda. Se achar, vota com a emenda. Ou o próprio Davi se convence que foi ele que apresentou a emenda na condição de relator, retira a emenda e vota hoje. O fato da justificativa, no meu entender, é irrelevante, porque o Dr. Marcelo verificou a falta de justificativa e ligou para o Fabrício. Não oficiou nada, ligou, ó, está faltando justificativa. Ele falou, não, pode retirar a justificativa do outro projeto, porque a justificativa vai ser a mesma. Então, a justificativa que ele teria para apresentar a esse projeto é exatamente a mesma do projeto anterior. Então, para não ter prejuízo para a celeridade, sugiro à presidência que coloque em votação com a emenda. Quem for favorável ao posicionamento do Éder e do Clarindo, vota sem a emenda. Ou o próprio Davi pode retirar a emenda, se entender que é cabível. Eu não tenho dúvida que a espécie normativa é ordinária, mas quem pode mais, pode menos. Se você pode tratar em lei ordinária, também poderia tratar por lei
complementar, embora fique tecnicamente incorreto o projeto, mas não afeta o objeto. Presidente, quer fazer a palavra? Vereador Eder Martins. Bem, eu queria dizer o seguinte: a primeira coisa é que esse aqui é um projeto de lei importante. Esse aqui é um projeto de lei que cria a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil, CONDEF, o Municipal de Defesa Civil, o FUNDEC, e o Conselho Municipal de Defesa Civil, o COMUNDEC. Então, é uma lei muito importante para o município. Como o vereador Clarindo ressaltou aí, a possibilidade, inclusive, de, através disso aqui, haver recursos administrados por esses órgãos, que vai gerir importantes obras no município, como pontes, nas zonas rurais, esse tipo de coisa. Eu acho que, primeira coisa, é um projeto de lei que merece aprovação. Então, aqui a Câmara Municipal nunca se furtou a ajudar o Poder Executivo em tudo aquilo que dependeu da Câmara para dar um bom trabalho à população de Abadiânia. E eu acho que esse caso aqui não pode ser diferente. Eu acho que a gente precisa aprovar esse projeto de lei. É o primeiro item que sugiro. Segundo, em relação a essa discussão, se a gente coloca ele como ordinário ou complementar, eu não tenho dúvida, se nós aprovarmos como lei complementar, não vai gerar nenhum prejuízo. Não gera prejuízo. E também, isso aqui, no meu entender, há traços da necessidade de lei complementar. A partir do momento que ele cria aqui, ó, essas secretarias, nesse caso aqui, criando várias, são esses órgãos, isso aqui, no meu entender, é realmente necessário que haja uma lei complementar. E a diferença é apenas o quórum de votação disso aqui. Eu acho também que nós não podemos apresentar essa mudança aqui, até porque o autor da propositura já o apresentou como uma lei complementar. Então, resumindo, eu acho que nós devemos aprovar esse projeto de lei como lei complementar. Essa é a minha proposta aqui nessa Câmara Municipal. Pois não, vereador Clarence? E também tem um detalhe. Nós entendemos que modificações nessa lei, essas simples modificações, nós precisamos do prefeito se manifestar. Nós não podemos fazê-las aqui quando nós queríamos. E se for observar bem, a mudança da espécie normativa é uma emenda que é de muito maior peso do que essas duas que nós queríamos fazer e não podemos. Então, se nós não podemos apresentar a emenda para aquelas simples questões de corrigir erros materiais, agora pode-se apresentar uma emenda para mudar a espécie normativa de uma lei? Tem esse detalhe também. É verdade. E outra coisa, eu acho que não vai gerar prejuízo nenhum para a gente aprová-lo como complementar, entendeu? Então, eu acredito que, não gerando prejuízo e a gente entendendo que realmente é necessária a lei, como entendo, vamos aprovar como complementar e a gente acaba com essa celeuma e vamos para frente. Obrigado, senhor presidente. Vereador Davi Félix, com a palavra. Eu concordo com os vereadores Éder e Clarindo, da mesma forma que eu respeito muito a assessoria jurídica dessa casa, ela que é muito competente no que faz e busca sempre aí a constitucionalidade de todos os projetos. Mas também eu concordo com o vereador Éder quando ele diz que se errarmos vamos acertar, porque se vamos votar isso, a única diferença que vai ter aqui de lei complementar para lei ordinária é o quórum da votação. Então, se de nenhuma maneira a gente vai afetar o projeto ou vai prejudicar aí o andamento disso, eu sou favorável a retirar a emenda e votar como lei complementar, sabendo que assim não irá alterar nada no projeto, nem menos, mesmo sabendo que não está expresso claramente na lei ordinária do município, dizendo que esse tipo de projeto deveria ser lei complementar, é bem claro lá que não é, mas se tratando de apenas mudar o quórum da votação, serei favorável a retirar a emenda e votar como lei complementar no projeto. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então, como foi falado, vamos fazer a votação como lei complementar e retirando a emenda do vereador Davi Félix. Antônio Sérgio. Favorável. Carlos Cleiton. Favorável.
Clarindo Borges, Favorável. Davi Félix, Favorável. Éder Martins, Favorável. Ilva Ney, Favorável. José Maria, Favorável. Neuza Diniz, Favorável. Newton, Favorável. Rosemar. Favorável. Então foi aprovado em primeira votação. Informa o plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Senhora Presidente, só uma questão de ordem aqui. Eu solicitei isso no projeto de lei aqui, já fiz uma análise aqui que eu entendia necessária. E se o plenário entender, e Vossa Excelência também entender conveniente, esse projeto de lei eu já tiro ele de vistas e já para ser submetido à discussão e votação, se o plenário e Vossa Excelência entender por bem. Os vereadores concordam? Todos os vereadores concordam para nós fazermos a discussão desse projeto? Do 02? Então vamos à discussão. Éder Martins. Senhora Presidente, isso aqui é um projeto de lei que altera o Código Tributário Municipal. Para os ouvintes, quem está nos ouvindo aí, que faz a alteração do Código Tributário, criando algumas outras fontes, causas geradoras de tributo. Cria vários outros fatos geradores do tributo municipal, como processamento, armazenamento, hospedagem de dados, elaboração de programas de computação, dentre vários outros. Eu vi aqui a importância disso aqui, eu entendo que é muito importante esse projeto de lei. Eu vejo que o agente tributado principal desse projeto de lei aqui é a instituição bancária, inclusive nesse caso aqui, ó, quando é utilizado ali aqueles caixas de banco. Então é um ente que tem capacidade tributária para fazer o pagamento, e isso ocorre em outros municípios. No nosso município não pode ser de forma distinta. Há necessidade realmente de tributarmos esses entes bancários para pagamento de tributos relacionados a isso. Então, o que acontece? É necessário a aprovação desse projeto, muito importante para o nosso município. Eu acho que as emendas que foram a ele apresentadas também é importante, devem ser aprovadas. Aqui ele faz aqui o projeto de lei em si, apresenta aqui algumas incoerências no artigo 7º e 8º, quando fala da data da publicação. O artigo 7 vem falar, essa lei complementar entrará em vigor data de sua publicação, e logo em seguida ela fala que outra data de publicação. Então houve incoerência relacionada aqui, mostrando 2 períodos. O vereador Davi está de parabéns, apresentou uma emenda aqui, inclusive para respeito à 90º geral. O que acontece? O tributo ele é criado e só pode valer para o ano seguinte. Nós estamos em 2017. Vamos supor que fosse início de ano e nós aprovássemos esse projeto de lei no início do ano, não poderia passar a cobrar o tributo no decorrer deste ano, mesmo com a lei sancionada, publicada e tudo, devido ao princípio da anualidade, que requer esse período de tempo apenas no ano seguinte. Além disso, há um outro requisito, que é a 90º geral. Se nós aprovamos um projeto em novembro e dezembro, passa a ser publicado em dezembro, e eu acho que é especificamente um caso como esse aqui, ó, já no fim do ano. Mas não houve um período de 90 dias, por esse período de 90 dias, também não poderá, mesmo que seja obedecido esse princípio da anterioridade, da anualidade, mesmo assim tem que obedecer o princípio da 90º geral, que é respeitar os 90 dias. Então vem uma emenda aqui, justamente falando isso, apresentando aqui o respeito à 90º geral. Então está de parabéns a apresentação dessa emenda aqui. Eu acredito que é importante sim que a gente aprove essa emenda. Então, muito bem, aqui, primeira emenda que foi apresentada para ele, onde ele modifica o teor do artigo 7º, o qual passará a contar com a seguinte redação: essa lei entrará em vigor após decorrido 90 dias de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Isso aqui, eu acredito que se por acaso fosse omitido,
e viesse a ser cobrado, essas cobranças que fossem feitas antes da 90ª geral, decorreria nulidade e poderia haver questionamentos jurídicos, inclusive no Poder Judiciário. Então já veio a ser, por quê? Porque é uma exigência constitucional, essa 90ª geral. Então já veio a colocar de uma forma expressa, até para o ente administrativo, ter um carinho a mais para a obediência deste princípio, desse requisito. Segunda emenda que foi apresentada pelo vereador Davi, foi em relação a esse duplo entendimento que houve aqui no período de vigência entre o artigo 7º e 8º. Também muito bem apresentado, que é necessário ser espancado qualquer dúvida relacionada a isso. E a última emenda que foi por ele apresentada é aonde passa a constar que essas modificações será do Código Tributário Municipal. Também concordo com o autor da emenda que realmente haverá necessidade. Bem, isso aqui é uma lei complementar e, como muito bem disse, lei complementar nós podemos sim, seja ordinária, seja complementar, a gente pode apresentar emenda a elas, desde que seja parlamentar, principalmente no caso como esse aqui. Na verdade, o vereador Davi não mudou o sentido, o teor da lei em momento nenhum, está apenas adaptando às exigências. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu queria dizer que, primeiro, esse projeto de lei é importante o seu aprovamento por essa Casa de Leis. A gente vai estar criando tributos para quem tem capacidade de tributar. Eu acho que esses caixas eletrônicos aí não podem ficar sem o recolhimento do tributo, o banco tem condição para isso. Eu vejo que as alíquotas que foram incididas aqui é razoável, está dentro do patamar de legalidade. As alíquotas que foram criadas aqui para a tributação, de maneira que é importante a nossa aprovação desse projeto de lei com as emendas aqui apresentadas. Parabéns, vereador Davi, e eu sou, senhora presidente, favorável ao projeto de lei com as emendas aí apresentadas. Clarindo Borges. Senhor presidente, caros vereadores, esse projeto aí é até bom, que ele é uma ilustração do que nós estávamos falando aqui sobre leis complementares. Esse sim é exclusivo de lei complementar, porque trata-se do Código Tributário do município, uma alteração que está se fazendo no Código Tributário do município. Aí é que eu falei das importâncias da lei. Por que o Código Tributário é lei complementar e não lei ordinária? Porque o legislador entendeu que quando trata-se de matéria tributária, é um assunto mais importante, porque vai diretamente no bolso das pessoas. Então o que o legislador entendeu? Não, matéria tributária tem que ser objeto de projeto de lei complementar. Porque ele precisa de encontrar na Câmara Municipal, Estadual e Federal uma harmonia de mais legisladores. Esse projeto ele só é aprovado aqui se ele tiver a maioria absoluta aqui da Câmara. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui com a Câmara hoje, com 7 vereadores, com 5 votos, a gente aprovava ele. Mas como nós temos a integralidade, tem que ser no mínimo 6 votos, que é a maioria absoluta daqui. Então essa é a distinção de lei ordinária com lei complementar. Lei ordinária são matérias mais simples. Lei complementar, matérias mais importantes e interferem na vida da comunidade de uma forma mais severa, mais rigorosa. Então, esse projeto de lei aqui é a ilustração. E o que acontece? Ele não está dentre os projetos de iniciativa exclusiva do prefeito. Portanto, pode sofrer alteração aqui dentro. E alteração em seu teor, formal e material. Então, as emendas apresentadas aqui corrigem o projeto de lei. Por quê? Hoje nós temos em nosso município, um código tributário que ele é de 2 leis. A primeira lei é a 468 de 98, que é a lei original. Em 2006, a administração daquela época alterou esse código tributário com a lei complementar número 02 de 2006.
E o que ocorreu com a administração? A Lei 002 alterou a 468. A administração precisaria agora, não de alterar a lei alteradora, que foi a 002, mas de alterar o Código Tributário 468. E eles, de uma forma errônea, e isso acontece, mandaram o projeto de lei para cá, alterando a lei complementar número 002, quando na verdade deveriam alterar a lei complementar 468, que é o Código Tributário original. Então essa incoerência foi corrigida pela Comissão de Constituição e Justiça. Por quê? A Comissão de Constituição e Justiça veio, através do vereador Davi, e apresentou aqui emendas corrigindo. Essa lei dispõe sobre a alteração do Código Tributário do município. Ou seja, não da lei complementar número 002 que tinha alterado o Código Tributário. Então as emendas visam especificamente corrigir a técnica legislativa, corrigir essas incoerências. Corrigiu as incoerências trocando que a lei que está sendo aqui alterada é a lei complementar, é o Código Tributário Municipal, que é a Lei 468, e não a lei alteradora desse Código Tributário que ocorreu em 2006. Então, o que acontece? É lógico que, além de ser uma matéria de lei complementar, matéria tributária tem que obedecer a alguns princípios que o legislador também entendeu ser importantes, princípios da legalidade, princípios da anterioridade legislativa e da anterioridade nonagesimal. Por quê? O legislador entendeu que a comunidade não pode ser surpreendida com um novo aumento de tributos. É dita-se a lei hoje, publica-se a lei hoje e cobra-se o tributo amanhã. Não pode. A lei impede isso, por quê? Porque nós não podemos ser pegos de surpresa pelo Estado ou pela administração pública. A administração pública, antes de aumentar um tributo, ela tem que obedecer a determinados princípios, e esses são os princípios. Imaginem os senhores, se essa lei fosse aqui aprovada por nós, no dia aí, ou numa sessão extraordinária, um exemplo, no dia 31 ou no dia 30 de dezembro. Pelo princípio da anterioridade, da anualidade, ela poderia ser cobrada logo no dia 1º de janeiro. Mas o que o legislador fez? Não pode. Tem que obedecer-se a um prazo de 90 dias. Só depois de transcorridos 90 dias da publicação da lei, pode-se cobrar o tributo. Então isso é de extrema importância. Agora, quanto à matéria tratada nesse projeto de lei? Sim, como o vereador Éder aqui disse, por que esses bancos não pagam esses tributos? Por quê? Porque ainda não havia lei. E agora tem-se a lei, e é justo. Porque as instituições bancárias são as detentoras do poder de usura dentro do nosso país, com que nós não concordamos. A usura é proibida. Inclusive, biblicamente é proibida a usura. Mas o banco pode vir aqui e cobrar uma taxa de juros escorchante, vergonhosa, pagar-se num cartão de crédito juros de 18%, 20% ao mês. Isso é um absurdo. E são as instituições que não querem pagar os tributos. Então é importantíssima essa lei. Por quê? Porque nós precisamos de uma administração pública cumpridora das suas obrigações, cumpridora das necessidades da sua comunidade, mas para isso ela precisa de ter receita. E as receitas dos nossos municípios, elas são receitas vindas com muita dificuldade. Ai de nós se não fosse esse FPM que vem todo mês, se nós ficássemos só para custear as nossas despesas através de recolhimento de tributos municipais, jamais a administração pública municipal daria conta de atender às suas necessidades. Então, mais uma vez, somos aí favorável ao projeto e agradecemos aí o entendimento do vereador Davi, que é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, a respeito aí
da retirada da emenda, né, do projeto de lei passado, que eu não tinha falado aqui. Eu quero agradecer aí pelo entendimento. Então, somos favoráveis a esse projeto de lei com as 3 emendas apresentadas aí pela Comissão de Constituição e Justiça. Mas algum vereador deseja fazer uso da palavra? Então vamos à votação, lembrando que o projeto são 3 emendas. Uma aditiva, uma supressiva e uma modificativa. Antônio Sérgio. Favorável com as 3 emendas. Carlos Cleiton. Favorável com as 3 emendas. Clarindo Borges. Favorável com as emendas. Davi Félix. Favorável com as emendas. Éder Martins. Favorável com as 3 emendas. Ilvanei. Favorável com as emendas. José Maria. Favorável com as emendas. Neuza Diniz. Favorável com as emendas. Newton. Rosemar. Favorável com as 3 emendas. Então foi aprovado em primeira votação. Informa o plenário que a matéria será incluída na pauta da próxima sessão para a segunda votação. Agradeço a todos pela presença que está conosco. Agradeço a nossa Rádio Capivari, nossos internautas, todos os funcionários desta casa, todos os presentes nesse plenário, aos nossos vereadores. Muito obrigado, um bom dia a todos. Lembrando que teremos sessão ordinária quinta-feira, né, quinta-feira próxima, às 9 horas. Um bom dia a todos e muito obrigado. Gente, eu queria só pedir de vocês. Alô, Bideca. O Baiano, né, que é do Aí, pessoal. Aos ouvintes. Por aí, né, Bideca? com vocês. Eu não saí pra tomar o cafezinho hoje, né? Não tem café hoje, não. Tá certo. Falar em café, Bideca, sexta-feira agora, será que nós teremos o café com o prefeito? Não foi informado ainda? Até pra gente dar aquela conciliada no horário aqui, porque como tem sessão sexta-feira também, né? Já avisar o pessoal competente já sobre a sessão e logo após a sessão na sexta-feira nós teremos aí o nosso café com o prefeito, até porque nós não tivemos na última sexta, não é isso? Daí então, nós tivemos o término de mais uma sessão, né? Esta que foi a 42ª sessão ordinária do segundo período de sessão legislativa da 15ª legislatura de 2017. Ontem a gente estava comentando, mas aí eu até achei que o vereador Clarindo ia falar novamente, mas hoje ele não falou. Houve muita discussão aí sobre esses 2 projetos, já foram feitas discussões, aprovadas em primeira votação. Faz muito pelos municípios. Tem um cidadão no plenário, o pessoal pediu para a gente falar mais baixo aqui, mas aí tivemos então o termo da sessão, Bideca. Lembrando, Bideca, que a próxima sessão agora é só quinta-feira, tá? Aí nós vamos, até porque a gente conversar com os vereadores, se quiser depois conversar com alguns deles, mas eles estão ouvindo uma palestra ali do cidadão que está aqui, que estava desde o início da sessão, não se lembra do que se trata. Mas aí, na quinta-feira, se quiser, a gente começa mais cedo aí para fazer um bate-bola com os vereadores. Ok, Bideca? Estou até pedindo aqui para a gente falar mais baixo aqui, essa palestra desse senhor que está dando aqui. Então, a gente volta aqui quinta-feira, a partir das 9 da manhã. Então, cozinha queijo, cafezinho quente. Se vocês têm alguma coisa para fazer, chega lá às 10 horas da manhã. Vou dia esses caras.